Estamos aqui em mais um vídeo do canal Super Preparado Cursos e Concursos e no vídeo de hoje nós iremos responder questões de concurso para professores. Mais especificamente, o uso dos porquês, que engloba aí o tópico do seu edital sobre língua portuguesa. Então vamos lá. Antes de começarmos a resolver essa questão, eu gostaria de dizer para vocês que aqui na descrição do vídeo tem um link de cursos gratuitos e de material em PDF para concurso de professores para você baixar, imprimir e estudar para seu concurso. Vamos lá para mais uma aula de resolução de questões, tá bom? Então, vamos acompanhar aí comigo o enunciado da primeira questão. Ela diz o seguinte: utilizando o uso do porquê, assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas. Primeiro, ele diz o seguinte: buscava incessantemente entender o de tanta agressividade. Ou seja, se você colocar aqui, né, o porquê, ou seja, o porquê junto e com acento, ó, você vai perceber que ele se encaixa bem aqui. Por quê, né? Porque é o seguinte, ó, ele diz o seguinte: buscava incessantemente entender o porquê, entender o motivo de tanta agressividade. Se fala de motivo, então é o porquê junto e com acento. Então a gente já pode descartar o item A, já podemos descartar o item D de dado. Temos aí dois itens para analisar somente. Segundo item, né, aqui diz o seguinte: os governos não se ajudam. Então perceba que aqui, ó, tem um sinal de interrogação. E todo porquê que fica aqui no final, ele é um porquê separado e com acento. Então a gente tem aí, né, porquê separado e com acento nessa alternativa, na alternativa B, certo? Então de cara você já pode matar que o gabarito da nossa questão é o item B de bola, tá certo? Pelas duas alternativas. E aí, né, aqui no item 3, vamos só conferir. Ele diz o seguinte: somente eles sabem por que sofrimentos passaram, né? Então, só eles sabem, né, por qual sofrimento passaram. Então, esse porquê no meio da frase ele é separado e sem acento. O item 4. Por que as diferenças sociais não são vistas com os olhos da solidariedade? Então, esse porquê aqui, ele é separado, né, porque traz aí a ideia de pergunta. E, por fim, né, viajo porque necessito de novas culturas. Viajo, pois necessito de novas culturas, tá certo? Então, item B de bola. Segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que o uso do termo porquê está aplicado corretamente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá, né? O item A diz o seguinte: a menina não passou na prova porque não estudou. Esse porquê aqui está empregado incorretamente. Item B diz o seguinte: a criança chorava à noite porque estava com fome, né? Pois estava com fome. Então seria junto e sem acento. Item C: por que você não vem me buscar para a festa? Então, porquê, né? Esse porquê aqui ele tem que ser sem acento, tá certo? E nos resta aí o item D de dado. A criança chorava sempre à noite. Por quê? Qual, né? Por quê? Então, como você tem o porquê acentuado e separado e perto dele tem um sinal de interrogação, ele está empregado corretamente, tá certo? É o porquê separado e com acento. Item correto, item D de dado. Terceira questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta em relação à grafia e à acentuação das palavras. Então tem aqui o item A. O que, monossílabo tônico, é utilizado em início de frases interrogativas? Não, ele é utilizado no final. Então por isso que está incorreto. Item B de bola: o porquê é utilizado em início de frases interrogativas indiretas, o que justifica a acentuação gráfica? Não, o porquê não é utilizado no início, ele é utilizado no final. Utilizado em posição final de frases exclamativas, porquê é grafado, separado e sem acento gráfico? Não, gente, se ele está no final, então ele tem que ter um acento. E como é que ele diz que está sem acento? Está incorreta. Item D de dado, ele diz o seguinte: utilizando como conjunção causal em resposta, porque é grafado em uma única palavra e sem acento gráfico. Exatamente. Ele pode ter o sentido de causa, né? Ser uma conjunção causal ou explicativa. Então, gabarito correto, item D de dado. Quarta questão diz o seguinte:
Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está empregada incorretamente, né? Então, ele quer saber aqui embaixo qual delas está empregado incorretamente. Item A diz o seguinte: eu canto porque o instante existe, né? Então, eu canto pois o instante existe. Então, está correta, né? Eu canto pois o instante existe. Então, está corretíssima. Item B de bola: sempre desconfiou de mim. Por quê? Então, esse porquê deveria ser separado. Então, a alternativa incorreta é o item B de bola. O C está corretíssimo, né? Esse porquê aqui, né? Dá o sentido de por qual, né? Item D: por que você não veio ao espetáculo, né? Então, aqui está fazendo uma pergunta. E item E: desconheço o porquê da sua recusa, ou seja, desconheço o motivo de você recusar, né? Podemos rearranjar a frase assim para a gente entender melhor. Então, a alternativa incorreta é a alternativa B, porque o porquê tem que ser separado, beleza? Então, agradeço por você ter chegado até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ver os nossos links de cursos gratuitos e de material em PDF para concurso de professores. Até os próximos vídeos aqui do canal.